E a hora é agora, a hora da verdade. Vamos primeiro para aquela revisãozinha básica, onde a gente iniciou o assunto de função. Isso. Foi função. Intuitivamente, e o mais legal de tudo é que nós trabalhamos vários e vários exemplos práticos e vocês já estão entendendo o que é função. Aquela relação entre duas grandezas, quanto mais polpa de cupuaçu eu tenho, mais suco eu posso fazer, quanto mais leite, mais queijo, quanto mais eu colho, mais eu vendo. Então, tudo isso é função, tudo isso é uma relação entre duas grandezas. Top, né? E na aula a gente deu muitos exemplos práticos. Eu acho que ficou bem tranquilo para a galera internalizar o assunto, né? Vamos fazer aquela revisão básica, olha lá. 5 minutos rápidos, mas que fazem diferença. A ideia de função na sua primeira parte, assim que a gente começa, primeiro de maneira intuitiva, né? A relação entre duas grandezas, onde a gente viu que pode ser o salário do vendedor em função do volume de vendas. Isso. Ou seja, ele é comissionado, ganha comissão. Quanto mais ele vender, mais ele ganha, certo? Certinho. Mas também podemos definir por conjuntos. Assim como também podemos equacionar. Essa parte de equacionar já é na próxima aula, tá? Não é nessa aula ainda. Mas podemos definir por conjuntos. Lembrando que temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E esses dois conjuntos vão se relacionar através do lançamento de flechas. Ou seja, o elemento do conjunto A vai ter um correspondente no conjunto B. E definida por conjunto são aquelas, né, bolinhas, setinhas que a gente viu na aula e que a gente já falou que vocês vão entender um pouco melhor nas próximas aulas, mas a gente relembra aqui com vocês. Quando a gente fala de função, a gente vai falar de um conjunto em outro, né? Função de A em B. Isso. E aí, claro, né, temos as setinhas que são lançadas do conjunto A em direção ao conjunto B. A gente fala de A em B, mas pode ser de B em A também, tá? Também. Pode mudar a ordem das coisas aí. Se eu tenho resultados em B, podem sobrar elementos aqui? Pode. Pode sobrar elementos aqui? Não pode. Pode lançar duas? Não. Pode receber duas? Pode. Tá? Então tem esses detalhes aí que a gente vai ver no próximo slide aqui, ó. Quando que é ou não função? Bom, no primeiro é função porque todos os elementos do conjunto A estão com um correspondente no conjunto B, todos. No próximo não é função, por quê? Porque sobrou um elemento no conjunto A. Lembrando que não pode casar com dois e não pode ficar sozinho, né? Agora, interessante, olha lá, no conjunto 3 lá embaixo, é uma função. Ué, professor, mas tem 3 números com o mesmo resultado. Vai ver que foi uma promoção que ele fez, não é? Na compra... 1 picolé, 2 picolés ou 3 picolé, todo mundo pagou a mesma coisa? Isso. Pode ser, né? Pode. E na outra também é função, né? Porque cada elemento de A lança uma seta só e tá, claro, conectados com os elementos de B, sobrando em B não tem problema. Tá bom? Beleza. Então, a gente conseguindo diferenciar onde é ou não é função, a gente também já consegue resolver alguma atividade. E também o mais importante, né, de maneira intuitiva. Vocês viram lá que 1,50 a gente fez vezes P, é a quantidade de picolés. A gente montou uma relaçãozinha, a gente viu que era de maneira intuitiva, mas a gente já estava com uma equaçãozinha ali. Já tinha uma equação, né, pronta ali já. A do gasolina também. Preço a pagar era igual a 60 vezes L. De litros de gasolina. A gente também viu o do tempo lá, a distância. 90 km por hora. Então, 90 vezes o T de tempo. Isso. 2 horas, 180 quilômetros, né, percorridos. 3 horas, 270 Isso. e assim foi indo. Então, a gente já está equacionando, já está mexendo com as equações. Só que intuitivamente. Intuitivamente, sem ao menos se dar por conta, tá? Agora é com vocês. Vamos lá, atividade de sala e já já a gente está de volta. Partiu solução! Hora de a gente dar as respostas junto com vocês, sempre explicando um pouco mais, né? Trazendo mais um pouquinho do assunto da aula para as questões aqui que a gente propõe.
Vamos Beleza? fazer? Vamos lá, corrigir tudinho e Animado? lançar o tique de certo. Animados estamos, então vamos junto, olha lá. Quando a gente fala de tirar as dúvidas, de maneira intuitiva, resolva a questão número 1. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$ 5,00 e ainda um valor de R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Então aqui é a máquina de calcular que nós vimos, aí R$ 1,50 por quilômetro. 1,50 vezes o KM, então? Vamos lá, pode ser assim? Mais 5. Mais R$ 5,00 de bandeirada. Bandeirada Isso. todo mundo paga, né? Determine a lei da função, que é essa expressão aqui, que corresponde ao valor cobrado pelos taxistas, ou seja, ele quer que você descubra o que essa máquina de calcular faz. Tá? Quando ele fala lei da função, é justamente descobrir o que está acontecendo nessa máquina de calcular. Lembra que a nossa aula começou com a máquina de fazer contas? Ah, tá. Então isso é em função dos quilômetros do KM? Então eu posso Isso. colocar um Fzinho de KM Pode, aqui? pode. Em função dos quilômetros, ó que legal, né? E a pergunta é, se percorreu 12 quilômetros? Vai pagar quanto? Então no lugar do KM eu tenho que colocar? 12. Então eu vou multiplicar 1,50 vezes 12 e depois eu somo R$ 5,00. Quanto que é 1,50 vezes 12? Bom, vezes 10 dá R$ 15,00, certo? Vezes 2 dá 13. Então 15 mais 3, 18. R$18 é os 12 quilômetros por hora, os 12 quilômetros percorridos, vezes 1,50, que é o valor de cada quilômetro, né? Mais R$5. Total? 23. Yes. Ia falar 33. R$23. Então, você viu que a parte intuitiva, ela vem associada a uma parte equacionada. Ele fala de lei de formação, lei da função. Nada mais é do que você descobrir o que essa máquina de fazer conta está fazendo. Nesse caso aqui, ela multiplica por 1,50, que é o preço pago por quilômetro, e soma R$5,00. Beleza, tranquilo, né? Vamos de questão número 2, então? Na questão número 2 já traz uma expressão, mas vamos ver o que diz. Carlos é um técnico em eletrônica e presta serviços autônomos. Por uma visita, ele cobra R$40 mais R$5 por hora de trabalho. Sabendo que a função que representa o problema dado, ou seja, o trabalho do Carlos, nós temos que o f de x, o valor pago, é igual a R$40, taxa fixa, só para ele te visitar, mais 5 vezes x, que é a hora de trabalho. Ah, então a função, né, ficou desse jeito aqui, é em função de um xizinho, que é a hora do trabalho dele. Isso. O R$40 é a visita. Ele chegou na sua casa, visitou, já cobrou R$40. Porque nessa visita ele faz a avaliação do que tem que ser feito, né? E teve gente que de maneira intuitiva já respondeu. Ah, então 5 vezes 9... 9 horas, né? 9 horas. 45 mais 40, 85. Tá errado isso? Não. Não, é de forma intuitiva. Tem gente que diz assim, professores de matemática, eu nem escrevi nada nessa aí. Só marquei. Só marquei, porque eu já entendi. É 9 horas, aqui não é 5 vezes cada hora? Isso. Então, né, a gente vai montar aqui bem bonitinho na equação, mas a gente quer que vocês resolvam de forma intuitiva. No lugar do x, vamos colocar 9. Lembrando que sempre a gente faz a multiplicação primeiro, né? Então, em função de 9 horas, vai ser 40 mais 5 vezes 9? 45. Então, em função das 9 horas de trabalho, ele vai receber R$85. Beleza. Mas é claro que quem fez de forma intuitiva, quem entendeu o procedimento e nem trabalhou com a equação, tá perfeito também, porque essa aula é para ser de forma intuitiva mesmo. Na verdade, toda a álgebra, né? A álgebra tem essa função de despertar no aluno essa parte intuitiva, fazer com que o aluno consiga enxergar na prática o que nós representamos com letras e números. Isso mesmo. E na questão número 3, vamos ver como é que vem. Um motorista de táxi cobra R$ 3,50 na bandeirada, valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro rodado.
Olha que legal, valor variável, ou seja, aquele que muda de acordo com os quilômetros que eu andei. Aqui já vem umas palavrinhas diferentes, né? Isso. Valor variável, valor fixo. A gente vai entender isso com a sequência das aulas, tá? Determine o valor a ser pago por uma corrida relativa a um percurso de 18 quilômetros. Então vamos pensar assim, ó, de maneira intuitiva, o 3,50 é o fixo, né? Isso. Então entrou no táxi, já está pagando 3,50. 3,50. Só que eu vou somar com quem? Com 70 centavos, né? Vezes a quilometragem, KM, meio parecida com a primeira. Isso. Né? Então o 3,50 eu copio, eu repito, e os 70 centavos eu tenho que multiplicar pelo KM que ele deu em questão do problema. Foram 18 quilômetros? Isso. Beleza. Claro, né? Pensando sempre daquele jeitinho, primeiro a gente vai fazer o quê? A multiplicação. Multiplicar. Então, primeiro eu vou fazer 70 centavos vezes 18, depois eu somo com 3,50. Vamos lá, 18 vezes 70 centavos. Bom, eu faria assim, ó, 70 vezes 10, que dá R$7, não é? E depois 70 vezes 8, que vai dar 5,60. 7 vezes 8, 56, né? Então, R$7 mais 5,60 dá 12,60. 12,60 é só os 70 vezes o 18. Mas ainda tenho que somar com a bandeirada, Isso, né? mais Então, vamos 3,50. lá. Vai dar 0, vai dar 11, vai 1, 3, 4, 5, né? 16, né? 16 e 10. Né? 12,60 mais 50 dá 13 e 10. Mais 3, 16 e 10. Isso, 16 e 10. 21, né? Isso mesmo. E quando a gente fala, então, por quilômetro rodado, a gente vai trabalhar no KM, né? Então, ele deu lá, já que era 18 quilômetros o percurso que foi feita a corrida. E ele quer saber quanto foi pago. Beleza. Beleza. 16 e 10 foi o total pago na corrida, beleza? Vamos de Enem agora? Vamos lá? De maneira intuitiva, a gente está resolvendo todas essas, né? Se você fez diferente disso, chegou no mesmo resultado, provavelmente está certo, porque você resolveu de maneira intuitiva. Você foi lendo, foi entendendo o processo e partiu para a solução. Vamos lá agora, uma questão da Universidade Federal de Manaus. Que é? Não, do Maranhão. Maranhão, né? Maranhão. Manaus seria, seria Amazonas. Isso. É o fã. É o fã, isso mesmo. Maranhão, então. Considere as seguintes afirmações. Uma função é uma relação que associa a cada elemento do seu domínio, ou seja, do conjunto A, um único elemento no seu contradomínio. Verdade, não é? Cada elemento de A vai ter somente uma ligação com os elementos de B. Sim, que não pode casar com dois. Isso. Então é verdadeiro isso? É verdadeiro. Beleza. Toda relação é uma função? Não, a gente viu que tem situações que não, lá né? que não dá. Não pode ficar sozinho, não pode casar com dois, então essa aqui é falsa, né? Virou um símbolo grego. Gostei. Opa, pegar a canetinha. Essa aqui é falsa. Terceira afirmação. Dada uma função, então o seu contradomínio é sempre diferente de sua imagem? Aí eles falaram, vocês não ensinaram isso, nem de contradomínio, nem de imagem. Mas nós mostramos lá uma figurinha em que, em uma delas, né, dá para voltar, eu acho que lá na revisão da aula, vocês vão lembrar que nós mostramos uma imagem que tinha as bolinhas do segundo conjunto, pintadinha, que estava todo mundo ligado, e em outras não estava todo mundo. Mas a gente ainda não disse para eles quem é quem. Então quem é o nome, imagem, né? Quem é contradomínio. Então, vamos explicando aqui já, né? Porque já vai deixando o gancho para a próxima aula que vai explicar essa parte, né? O seu contradomínio é sempre diferente de sua imagem? Não, pode ser igual e vocês vão entender isso na próxima aula. Beleza. Tá? E a pergunta de número 4? Em função, não sobram elementos em seu domínio. Verdade, o conjunto A não pode ficar sozinho. Quem está dominando não pode ficar sozinho, então não sobram elementos. Verdadeiro. Beleza? VFFV. Isso, então verdadeiros é a primeira e a quarta, 4. né? Primeira e quarta estão corretas. Então a resposta é a letra E. E aí fiquem tranquilos, tá? Com essa última aí, se vocês ficaram com dúvidas, não conseguiram desenrolar essa questão, essa aqui, porque realmente tem termos, né? Como imagem, contradomínio, domínio, que a gente ainda não explicou e vai explicar para vocês na próxima aula. Mas já pode ficar no gancho aqui aqueles desenhos, tá?
na segunda bolinha, no diagrama de Venn, do segundo conjunto que recebe a flechinha, às vezes todo mundo está com a flechinha. Vou voltar aqui rapidinho, né? Ó, aqui, ó. Aqui. Ó, aqui é o segundo conjunto, é a imagem. Todo mundo está com a setinha? Não. Só tem esse de verde com a setinha. É função. Só que tem horas que todo mundo tem a setinha. Isso. E lá ele falou que é sempre diferente. Não é. Às vezes é igual. Às vezes é igual. E aqui já, né, dando uma resumidinha aí Pronto. no que foi. Esse aqui que tá mandando as flechas é o domínio. É quem domina a situação. Nele tá? não pode sobrar ninguém. Isso. Não pode ficar sozinho. Cara crachá, quando a gente tem algo que... Se você se olha no espelho, só tem você como reflexo, né? Não tem como aparecer outra pessoa, né? Então isso é a nossa imagem. Então quem domina tem um resultado chamado imagem. Na máquina de calcular, o número que entra é o domínio, o número que sai é a imagem. Contradomínio é o conjunto todinho do B, que está esperando as setas. Eu estou ali tranquilo, esperando as flechadas, não, né? Isso não é muito legal, mas eu estou ali tranquilo esperando as flechadas. Então, contradomínio é todo mundo aqui que fica esperando as setinhas. Mas quem recebe de fato as setinhas é a imagem. Mas tem vezes que a imagem é o próprio contradomínio. Todo B está recebendo setas. Isso. E é isso que ele estava dizendo que não podia, né? Que nem sempre, que não poderia ser igual. E pode sim ser igual, tá? Beleza. Mas claro, fiquem tranquilos com relação a gente já disse, né? Esses diagramas aqui, essas bolinhas, essas flechinhas, na próxima aula a gente volta a falar delas e a gente explica melhor para vocês, tá? Vamos de brincando com os números? Vamos finalizar lá? Então, finalizando depois do Se Liga no Enem. Brincando com os números, a pergunta era: pense e responda. Quando que 10 e 10 não são 20? E somando com 50, o resultado é 11. A gente até mudou, né? Onde que 10 e 10 não são 20? E somando com 50, o resultado é 11. Onde isso acontece? No relógio. No relógio. Vamos desenhar um reloginho ali? Muito 10 bem, e 10? vamos lá, 10 e 10. 10 e 10. Tem até uma música do 10 e 10, tem alguém pensando em mim. Vamos lá, o nosso reloginho, né? 9, 10 e 11, né? Então, quando a gente está aqui com 10 e 10, é aqui, né? 10 e 10. Se eu somar com 50 minutos, né? Então, se eu tenho 10 e 10, 50 minutos girados no relógio, esse ponteiro vai ficar aqui e o pequenininho no 11, né? Porque esse aqui vai girar e vai andar, né? Então, 10 e 10 em horas, né? Não são 20. Não são 20. Porque 20 é 8. Isso mesmo. 20 é 8. E o que vai acontecer, então? Depois de 10 e 10, o grande vai andar 50 minutos. A gente vai chegar em 11 horas. Muito bem! Teste de raciocínio lógico. Já chega em casa já falando, né? Pega seu irmão aí, seu vizinho desprevenido e diz assim, onde é que 10 e 10 não são 20? E somando com 50 dá 11. Aí a pessoa fala, Como é que é isso? Dá até para criar outras, né? Você vê lá no relógio lá outras que fica assim meio com trocadilhos. Tenta montar também, é legal. Isso mesmo, né? Aquela da aula passada também foi bem bacana, né? Falava do o que tem uma vez no minuto, duas vezes no momento e nenhuma vez no ano, né? Que era a letra M. Então assim a gente vai, né? Trabalhando com vocês algumas situações, algumas enigmas, charadas e tudo mais. E aí você vai desenvolvendo o seu raciocínio lógico. Nossa primeira aula de função, professor Maurício, o que você acha? Se preparem para... Prepara, que agora é hora... Eita, vai? Não. Se preparem, porque na próxima aula nós vamos entender direitinho um tal de domínio, contradomínio, imagem, porque eu vi que eles ficaram meio assim. Ainda bem que foi na última atividade. Foi. Que aí não vai ter problema mais com a aula. Agora é só mesmo na próxima aula. Não vai ter sofrimento. Né? Mas legal, né? Então, se preparem aí para a gente andar muito ainda pelos assuntos de funções, porque daqui para frente é o assunto em pauta. Então, se você já entendeu, já bacana de forma intuitiva, que são relações entre grandezas, já vai ficar bem mais fácil. Mas é claro que depois a gente tem mais explicações e tudo vai ficar mais claro. Tá beleza? Ficamos por aqui. Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.